Cordiais saudações, ouvintes da Rádio Comunitária de Majacase. Sejam bem-vindos ao bloco informativo desta estação emissora, referente à tarde de hoje, 11 de agosto do ano 2020. Conselho Distrital da Juventude, preocupado com fraco nível de reembolso do Fundo de Apoio a Iniciativas Juvenis. O Distrito de Mandlacase alcançou nos primeiros 6 meses de 2020 acima de 50% de cobertura do Programa Alargado de Vacinação. Gaza registra nos últimos dias aumento significativo de casos da pandemia da Covid-19. Amigo ouvinte, estes são os tópicos que irão compor o presente bloco informativo, cuja edição e apresentação está a cargo de mim, Juscelino Bauli. Votos de uma ótima escuta. Apresentados os tópicos que irão corporizar o presente bloco informativo, para já, vamos ao desenvolvimento destas e outras notícias. Foram atendidos 203 pacientes no sistema de urgência do Hospital Rural da Vila de Majacase na semana de 3 a 9 de agosto de 2020. Esta informação foi tornada pública pelo porta-voz daquela unidade sanitária, Aniceto Mavie, no habitual briefing semanal de balanço do estado epidemiológico do Hospital Rural da Vila de Majacase, a maior unidade sanitária ao nível do distrito de Majacase. Dizer que em termos de total de pacientes atendidos no serviço de urgência, o nosso hospital registrou um total de 203 pacientes. Destes foram internados nas nossas enfermarias um total de 15, sendo 4 na pediatria, 7 na medicina masculina e 4 na medicina feminina. Foram tidos como os principais diagnósticos destes pacientes foram atendidos no serviço de urgência: a malária, a tuberculose pulmonar, a broncopneumonia, o acidente vascular cerebral, a anemia grave, a gastroenterite aguda, a hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca congestiva. Sendo o Hospital Rural de Majacase uma unidade sanitária de referência ao nível do distrito, também contempla algumas especialidades e destas foram atendidas um total de 253 pacientes, sendo 78 nas consultas de medicina, 30 nas consultas de cirurgia, 5 nas consultas de psicologia, 83 nas consultas de psiquiatria, 42 nas consultas de oftalmologia, 3 nas consultas de terapia da fala e 12 nas consultas de nutrição. Noutro desenvolvimento, a nossa fonte apelou à necessidade de doação do sangue para o Hospital Rural da Vila de Mandlacase, um gesto que ajuda a salvar vidas. Queríamos aproveitar esta ocasião para poder apelar à população no sentido de doar sangue à nossa unidade sanitária de referência. Estamos num momento de pandemia, mas mesmo assim nós queremos aproveitar e sensibilizar as pessoas que se dirigissem ao banco de sangue do nosso hospital, por forma a doarem seu líquido precioso e desta forma poder ajudar, portanto, este serviço, o hospital, a suprir aquelas são as necessidades deste precioso líquido que é o sangue. Queríamos aproveitar e apelar à necessidade das pessoas reduzir o número de visitas aos doentes que estão lá internados. Neste momento estamos a adotar o sistema de apenas os doentes em estado grave é que têm, portanto, um acompanhante. Queríamos também pedir às populações, através, portanto, de nossos líderes comunitários, chefes de quarteirões, no sentido de acionarem a equipa de saúde sempre que registrarem o regresso de qualquer cidadão, seja vindo de um país vizinho ou mesmo de umas zonas com alta transmissão, portanto, da Covid-19 a nível do nosso país, por forma que possamos dar seguimento a esses casos e reduzirmos nesse modo, portanto, o risco de propagação da própria Covid-19 ao nível do nosso distrito. Palavras de Aniceto Mavie, porta-voz do Hospital Rural da Vila de Majacase, falando no briefing semanal de balanço do estado epidemiológico desta unidade sanitária de referência a nível de Mandlacase. Conselho Distrital da Juventude de Mandlacase, preocupado com o fraco nível de reembolso do Fundo de Apoio a Iniciativas Juvenis.
De acordo com o presidente do Conselho Distrital da Juventude em Mandlakazi, Dioclésio Chaguala, o fraco nível de reembolso do fundo preocupa a sua agremiação, pois dos 43 projetos que já foram financiados, o nível de reembolso está abaixo de 5%. Em média, nós estamos a falar de cerca de 43 projetos financiados. E o reembolso está a acontecer. É verdade que não são todos, porque cada um tem a sua história. Outro diz que, porque eu estava na escola e depois acabei parando de trabalhar. Outros dizem que, porque o negócio não está a sair e temos um período que sai mais do negócio, que é em dezembro. E o reembolso não está sendo muito, assim, positivo. Ainda não conseguimos recuperar nem 5% desse valor investido, mas enfim, estamos a tentar fazer sensibilização dos jovens, de modo a alavancar a sua produção para poderem devolver os valores e que, por sua vez, vão beneficiar os outros jovens. Questionado sobre as razões do fraco nível de reembolso do fundo, Dioclésio Chaguala respondeu nos seguintes termos. Os projetos, o que nós sentimos na investigação que nós fizemos, nas visitas que nós efetuamos aos mutuários, o que nós percebemos é que, na verdade, o valor, primeiro, o valor é ínfimo. Uns 35 mil para alguém construir um aviário e investir o aviário é muito pouco. É por isso que as pessoas acabam gastando todo o valor. E quando a produção não sai, em algum momento compromete. Segundo, pode perder os próprios frangos, na situação de tentar transportar de um lado para o outro para o mercado, que não haja mercado. Nós acreditávamos que com a fábrica de Ntongassa aí, de corte de frango a funcionar, podia nos ajudar muito a absorver esses todos os criadores que são beneficiários. Mas não só o que fala toca nos frangos só. Tem aqueles que trabalham com salões. Os salões só tem mais produção, como eles dizem, nos finais de anos. Quando vão os nossos irmãos sul-africanos e as esposas e tudo mais, é que tem mais possibilidade de ir ao salão para sempre ir mudar do penteado e tudo mais. É quando há mais saída. E temos outros jovens que estão a fazer, tem uma carpintaria, um dos jovens tem uma carpintaria, e ele também diz que há o espaço para ele produzir e ter mais clientes é no final de ano, quando voltam nos irmãos para querem construir e tudo mais, acabam adquirindo a maior parte do material. Os outros jovens estão no comércio, a pandemia também, eles acabam escondendo-se com a pandemia que está a aparecer agora. É verdade que são jovens que já beneficiaram há muito tempo. E, de facto, o projeto em si, ainda no design do projeto, é o que fala. Palavras de Dioclésio Chaguala, falando do nível de reembolso do Fundo de Apoio a Iniciativas Juvenis. Referir que amanhã celebra-se o Dia da Juventude, sendo que em Manchagazi as cerimônias terão lugar na Praça dos Heróis e de seguida haverá distribuição de material de prevenção às famílias desfavorecidas no povoado de Mavengani. Para o ano 2020, a data é celebrada sob o lema Engajamento da Juventude para a Ação Global. Amigo ouvinte, está no ar o blog informativo da Rádio Comunitária de Manchagazi, uma produção de segunda a sexta-feira que atualiza-te sobre as principais incidências do distrito de Mandlakazi. Para já, vamos à notícia que dá-nos conta de que o distrito de Mandlakazi alcançou nos primeiros 6 meses de 2020 acima de 50% de cobertura do programa alargado de vacinação. Apesar dos constrangimentos encontrados devido à pandemia da Covid-19, o setor de saúde conseguiu nos primeiros 6 meses do ano em curso alcançar mais que a metade as metas previstas para o ano 2020 para o programa alargado de vacinação. Esta informação foi tornada pública durante o seminário de elaboração do plano anual do programa nível distrito de Mandlakazi, que decorre na vila sede de Mandlakazi, juntando responsáveis do programa ao nível de todas as unidades sanitárias de Mandlakazi. Segundo Casimiro Manique,
diretor do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social, em Mandlakazi, apesar da pandemia da Covid-19, o programa alargado de vacinação conseguiu alcançar acima dos 50% nos primeiros 6 meses, o que abre esperança para o alcance da meta anual. Bom, para o presente ano, nós planificamos realizar até então as nossas coberturas para BCG, DPT, hepatite B 1 e 3, 98% e 100% exatamente para o próprio BCG. Então, nesse momento, nós conseguimos alcançar as nossas coberturas acima de 50%. Estamos a falar concretamente de BCG com 51%, DPT mais hepatite B primeira dose 50% e para a terceira dose o MRU, que é sarampo e rubéola, alcançamos 50% também e conseguimos crianças completamente vacinadas em 50%, que já temos o grande desafio nesse momento do MR2, que não conseguimos chegar à metade do desejado, que sejam 50%, que nesse momento encontramos em 43%. Manique referiu ainda que a articulação com as lideranças comunitárias e as unidades sanitárias é fundamental para o sucesso do programa alargado de vacinação. Mandlakazi já testou um total de 98 indivíduos que tiveram contato com os primeiros casos importados de Covid-19. Esta informação foi tornada pública pelo diretor do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social, na manhã da última segunda-feira, em entrevista à Rádio Mandlakazi. Segundo Casimiro Manique, diretor do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social, desde a inclusão da pandemia da Covid-19, o distrito de Mandlakazi já efetuou um total de 98 testes, onde 2 revelaram-se positivos para o novo coronavírus. Por outro lado, afirmou que até o dia de ontem tinha-se confirmado um total de 7 casos, sendo 2 casos de transmissão local. O distrito de Mandlakazi, nesse momento, queremos realçar que até então testamos 98 indivíduos que foram resultados de rastreio dos contactos dos primeiros 2 casos, que neles tivemos 2 resultados positivos e temos nesse momento cumulativo de 7 positivos, que 5 são importados e 2, neste caso, que são referentes aos contactos dos importados. E importa referir que nesse momento temos a fazer o seguimento, quarentena ativo, neste caso, quarentena domiciliar, a 29 indivíduos, e continuamos ainda com as atividades de sensibilização para o cumprimento, neste caso, dessa quarentena domiciliar. Manique afirmou ainda que todos os casos positivos encontram-se recuperados. Por isso, o distrito de Mandlakazi não tem nenhum caso ativo. De todos os casos, nós já temos todo o resultado negativo e já foram declarados de recuperados. Então, para então, o distrito de Mandlakazi não tem nenhum caso ativo. Apenas, nesse momento, contamos com 29 indivíduos em quarentena domiciliar, que esses devem ser seguidos, que após os 14 dias, e os resultados laboratoriais vão nos confirmar se são ou não positivos. De referir que dos 5 postos administrativos, apenas Xalala e Macuacua é que ainda não notificaram casos positivos do novo coronavírus, sendo que Xidengal e Posto Sede contam neste momento com 3 casos cumulativos e Chibonzane notificou apenas um caso da Covid-19. Gaza registra aumento significativo de casos da pandemia da Covid-19 nos últimos dias.
Em menos de uma semana, a província de Gaza somou mais de 50 casos de Covid-19, situação que preocupa as autoridades de saúde neste ponto do país. Falando aos microfones da Rádio Comunitária de Majakazi, a diretora provincial de saúde de Gaza, Musala Simango, referiu que o aumento significativo dos casos da Covid-19 é resultado do trabalho desenvolvido pelo setor no que se refere à vigilância ativa e rastreio de contactos. Por outro lado, apontou o patriamento dos moçambicanos vindo da vizinha África do Sul como um dos fatores que contribuíram para o aumento do índice de contaminação pelo novo coronavírus. Realmente tivemos aquele avalanche de casos na sexta-feira, com um aumento de 30 num só dia. E eu preciso reforçar de que nós ao longo do tempo, fomos aumentando os pontos de vigilância. Inicialmente, nós fazíamos a vigilância ativa apenas no Hospital Provincial. Hoje, expandimos para os distritos a componente da vigilância ativa, o que significa que quando as pessoas vão a unidades sanitárias com sintomas de tosse, elas podem perfeitamente serem avaliadas ou serem testadas para o efeito. Então, com a expansão dos casos, com a expansão da vigilância ativa, com a testagem dos contactos, que são muitos também dos contactos que a gente foi testando, verificamos que tivemos este avalanche todo de pessoas. Mas também a província de Gaza é aquela que recentemente tem estado a encontrar ou conhecer esta demanda de movimento dos nossos irmãos a regressarem, que não temos como não recebê-los, porque afinal de contas eles estão a vir a casa. Qualquer um de nós tivesse saído para fora ia também querer que fosse recebido a casa. O importante é o cuidado que tem que se ter. Aí nós agradecemos e louvamos o trabalho que está sendo feito a nível das comunidades para a identificação destas pessoas. Quando chegam na sua comunidade, eles nos alertam dizendo que estão chegando novas pessoas e aí as equipas de saúde ou equipas multissectoriais vão ao encontro para efeitos de testagem, sensibilização, para a quarentena durante 14 dias, por forma que a gente não evite que haja propagação de infecção a nível das nossas comunidades. Palavras da diretora provincial de saúde de Gaza. A província de Gaza registrou ontem 21 casos da Covid-19, destacando-se a cidade de Choque com um total de 17 casos. Com o número, a província de Gaza soma neste momento 129 casos da pandemia da Covid-19, sendo 95 de transmissão local. Há registro ainda de 46 casos totalmente recuperados e um óbito. Ao nível nacional, a pandemia tende a agravar-se diariamente, tendo-se registrado ontem 142 casos positivos, com a cidade de Maputo a contribuir com 78 casos, seguido de Maputo província com 34 casos, Gaza 21, Nampula 6, Manica 2 e Sofala com apenas um caso. Cumulativamente, Moçambique conta atualmente com um total de 2.411 casos positivos confirmados da Covid-19, sendo que 2.228 de transmissão local e 183 importados. Há registro ainda de 860 recuperados, 16 óbitos e outros 2 óbitos por outras causas. A cidade de Maputo lidera as províncias com maior número de casos ativos, com um total de 509 casos, seguido de Maputo província, com 329, Cabo Delgado, 249, Nampula, 212, Gaza, 83, Sofala, 68, Tete, 24, Manica e Zambézio contam neste momento com 20 casos ativos, Niassa, 16 e, por fim, Inhambane, com apenas 2 casos ativos da Covid-19. Ainda ontem, o ministro de Saúde, Armindo Tiago, confirmou a passagem da cidade de Maputo para as cidades com transmissão comunitária, o mesmo que acontece na cidade de Pemba e Nampula. Amigo ouvinte, estamos na reta final do bloco informativo desta estação emissora, referente à tarde de hoje, terça-feira, 11 de agosto do ano 2020.
antes de colocarmos o ponto final, vamos recordar os tópicos que corporizaram o presente bloco informativo. Conselho Distrital da Juventude, preocupado com fraco nível de reembolso do Fundo de Apoio a Iniciativas Juvenis. O Distrito de Mandlakasse alcançou nos primeiros 6 meses de 2020 acima de 50% de cobertura do Programa Alargado de Vacinação. Gaza registra nos últimos dias aumento significativo de casos da pandemia da Covid-19. Amigo ouvinte, estes são os tópicos que corporizaram o presente bloco informativo, cuja edição e apresentação esteve a cargo de mim, Juscelino Bauli. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, à mesma hora, com mais notícias.